Na aula de hoje, vamos aprender a trabalhar com viewports, que são utilizadas para gerar cortes e fazer vistas a partir ou de cortes, ou de plantas, ou de fachadas, onde nós ampliamos os detalhes para fazer cotas numa escala diferenciada ou dar ênfase a algum tipo de acabamento do projeto. Nós vamos fazer isso a partir dos mesmos comandos que foram utilizados na aula anterior, onde nós criamos perspectivas e vistas. É importante destacar que este é um recurso presente somente no AutoCAD versão 2013 em diante. Nas anteriores nós não conseguimos executar esse tipo de tarefa. Bom, gente, então dando continuidade àquela aula onde nós aprendemos a fazer as vistas e extrair perspectivas a partir de modelos 3D, nós vimos que é facílimo fazer a extração dessas perspectivas ou fazer a geração de fachadas, só que elas saem um pouco inclinadas, ou seja, rotacionadas no ângulo em que elas fazem referência à planta baixa base que serviu de referência. É importante vocês saberem que vocês podem selecionar uma dessas vistas, clicar no nozinho, aí acionar o rotate da maneira que achar melhor, ou digitar diretamente R para acionar o rotate e digitar, por exemplo, 90 graus para que ele fique de pé. Note que isso é um processo um pouco pesado, então ele demora um tempinho processando. Ou você pode simplesmente pegar essas vistas e selecionar, clicar, botão direito, escolher Rotate e girar manualmente para que ele obedeça o ângulo desejado. Bom, uma próxima etapa seria gerar o corte, já que nós já sabemos fazer a extração de fachadas e de perspectivas, que seria uma coisa muito usual, tanto no projeto de arquitetura, mas que seria bastante útil para quem trabalha com projetos interiores, já que nós não conseguimos ver os elementos que estão no interior dessa edificação somente a partir de vistas. Então, o AutoCAD apresenta aqui o comando Section, que fica também na guia Layout. Vou acionar esse comando. E ele é muito simples. Ele pede para que a gente acione uma das vistas de referência. Nesse caso aqui eu vou acionar essa vista que está nos indicando a vista superior. E ele quer que nós cliquemos em dois pontos que definem por onde vai passar o nosso corte. Então eu vou passar um ponto aqui, outro aqui. Notem que logo em seguida, ó, ele me pede para apontar. Dou um Enter. E ele me pede para apontar para qual lado eu quero gerar o corte. Posso girar para a direita o mouse, posicionar o mouse para a esquerda, e de acordo com isso ele vai apontar a setinha para o lado para onde o corte vai ser gerado. Vou clicar com o mouse do lado esquerdo para que ele olhe para o lado esquerdo para gerar o corte. Vou clicar. Eu poderia, antes de que ele faça a geração automática do corte, mudar as opções aqui. Não vou mudar agora, porque eu quero testar o que ele vai fazer aqui para mim. Vou dar um Enter. Notem que ele acabou fazendo aqui a minha vista de corte em cima do local da planta. Eu vou dar um Move normal do AutoCAD para posicioná-lo aqui logo ao lado. E vou equilibrar algumas coisas. Ele por padrão costuma colocar no método Shading, e vejam que ele já coloca as rachuras relativas aos objetos cortados. Se tiver algum objeto que já recebeu material, ele aplica o material tirando o trabalho de ter que fazer rects para representar objetos, texturas ou outros materiais. Ele também é um corte onde você escolhe a escala na qual ele vai ser representado. Você pode entrar aqui no setinho, ó, e mudar a escala. No caso eu não preciso.
E ele também te permite fazer a representação. Aqui no meu escritório nós costumamos nos cortes deixar colorido, rachurado, deixar as linhas de corte bem aparentes, mas eu acredito que na maioria dos escritórios de arquitetura os projetos e cortes e vistas não são tão humanizados quanto nós trabalhamos aqui. Então você pode entrar, dar um duplo clique nesse corte e mudar as opções. Aqui, por exemplo, eu posso escolher para que ele fique somente com Visible Lines, que é um corte tradicional, onde não tem colorido nenhum, somente as linhas são representadas, e aí você pode ou apresentar desse jeito, ou aproveitar para rachurar, escrever, fazer outras representações técnicas. E nós já podemos, a partir disso também, como a gente fez no desenho anterior, dar um rotate. Notem que quando esse corte foi gerado, é automático, eu não precisei digitar nada disso. Ele veio aqui embaixo e digitou vista AA, escala, aquela que foi usada. E no meu caso, como eu pedi no estilo, vou gravar uma aula posteriormente. Vocês podem acessar o site www.arquitetobrasilia.com e verificar que nas aulas eu vou ter uma aula onde eu vou ensinar como preparar esse estilo para que essas letras venham automaticamente aqui representando. Mas caso você use o padrão do AutoCAD, ele só não vai escrever, ele vai colocar que a vista é AA, vai escrever a escala, talvez não coloque alguns detalhes como eu esteja colocando aqui. Mas eu vou deixar também no meu site esses estilos prontos, pré-configurados, para que vocês possam somente copiar essa opção. Mas vamos aproveitar então a aula de corte, que é curtinha, que é um recurso muito prático, muito simples de fazer, e vamos aprender também a fazer detalhes. Digamos que numa fachada, por exemplo, eu queira pegar esse detalhe aqui das medidas do reboco e dessa coluna e quisesse aumentar para alguém. Visualizar os detalhes de encaixe dessa área. Clico aqui no comando detalhe. Aí ele pergunta de qual vista que eu quero extrair um detalhe. Eu vou clicar nesta vista aqui de referência. E ele pede para eu clicar. Ó, notem que eu já poderia configurar qual escala que eu quero antes mesmo do desenho estar pronto. Vou deixar pré-configurado 1:20. Não mexer em outras coisas no momento não. E ele pergunta, ó, especifique o ponto central desse detalhe. Então eu vou clicar aqui no meio que eu quero ampliar daqui. Logo em seguida eu puxo o mouse para indicar o tamanho da área a ser detalhada. Eu quero um círculo desse tamanho representando esta área. E o próximo passo que ele me pede é para clicar na posição para onde esse detalhe vai ser colocado. Vou clicar aqui do lado de fora e dou um Enter para finalizar. Notem que aqui ele por padrão vai estar representando, inclusive já com o título aqui embaixo. Isso foi pré-definido nesse estilo aqui, ó, no estilo de detalhe. O AutoCAD automaticamente, mesmo que eu não configure, vai estar apresentando esse label aqui embaixo, mas ele está com esses detalhes avisando que essa escala é no papel A3 quando eu entrego para um cliente, porque eu pedi para que seja configurado desse jeito. Mas de qualquer forma dá para ver aí, ó, tem um círculozinho ao redor, ele indica aqui que é o detalhe B, ele mostra aqui, ó, que é o detalhe B, e não foi eu que escrevi isso, foi feito automaticamente pelo AutoCAD. E é isso aí, gente. A partir daí a gente já sabe como fazer um corte de maneira bem simplificada e como ampliar um detalhe. Daí para frente basta utilizar os comandos de cota, de texto, de vista para trabalhar da maneira que vocês acharem melhor a partir do AutoCAD. E nas aulas que seguem, confiram no meu site para assistir a aula que ensina a personalizar melhor esses estilos de texto, de detalhe e por aí vai. Bom, um detalhe que eu havia esquecido de mencionar é que esses cortes eles são inteligentes. Uma vez que nós geramos o corte, o símbolo é que faz a ligação entre o modelo tridimensional e o corte, dá a ele o total poder de atualização toda vez que esse corte tirar do lugar. Se eu descobrir que o corte não deveria passar por aqui, mas que ele fosse colocado um pouquinho mais atrás ou à frente, vou puxar ele para cá, por exemplo. Automaticamente a posição em que eu coloquei, ó, faz com que os elementos sejam renovados aqui na viewport e que as lajes, paredes que foram cortadas apresentem
apareçam representadas diferente do que estava anteriormente para corresponder à nova posição do corte. O mesmo acontece com qualquer uma das vistas e dos detalhes que foram gerados. Alterando no 3D, automaticamente as vistas, fachadas, cortes vão ser alterados automaticamente pelo AutoCAD.